Boa noite, tudo bem? Eu vi o bispo ali, pensei que ele ia cantar. Oh, meu pai. Mas tudo bem. Prazer em vê-lo, prazer ver os irmãos. Estamos muito felizes de estarmos aqui nesta noite de domingo, porque dia de sábado nós estamos todos reunidos, a família está completa. Domingo alguns já saem, viajam, vão trabalhar, passeiam, mas aqui estamos um grupo que estamos naturalmente prestando a Deus no louvor, agradecendo a Deus e buscando também crescer no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho muito a agradecer a Deus porque, comentava ainda há pouco com Éder, na vinda de casa para cá, ali descendo a Afonso Pena, antes de chegar na Ernesto Geisel, tem uma área ali, tem um mercado ali à esquerda, aquela área meio escura, não tem muita iluminação ali. E então eu estava vindo na faixa do meio e falei, vamos pegar a faixa da esquerda que a gente já vai embora. Quando eu entro naquela faixa, um andarilho, todo maltrapilho, você sabe, a roupa deles é aquela roupa escura, de sujo e tal. Eu só vi um vulto assim e já pude voltar. Meu coração, sinceramente, fui ali bem sobressaltado. E eu agradeço a Deus por esse livramento. Me livrou e livrou a criatura também de ser atropelado. Mas, queridos, a igreja está propondo os domingos uma série especial, sequência do drama da paixão de Cristo. Agora, início de abril, nós encerramos aquela semana do Calvário, a Semana Santa, e então houve a proposta de nós continuarmos um pouco refletindo na vida daqueles personagens que estavam próximos de Cristo, que fizeram parte daquele momento tão especial, que para a humanidade reflete a salvação. E então, cada domingo, nós temos a proposta de fazer o estudo de um tema e tirar lições que nós estudamos, quem sabe, um pouco, assim, mais com enfoque na vida de Cristo. Agora nós vamos focar na vida do personagem que esteve com Cristo e tirar lições do porquê esse personagem não aproveitou mais da presença de Jesus. Então, essa é a proposta, essa é a ideia, para nós refletirmos um pouco. E o personagem escolhido de hoje dessa série, da paixão, é Pedro. E o tema da mensagem, ele é bastante curioso, porque ele diz, anatomia de uma queda e restauração. É um tema que nos faz pensar muito a respeito do que ocorreu com Pedro. Nós sabemos da história, nós conhecemos bem tudo, mas hoje eu queria tirar 4 lições. Vamos gravar somente 4 lições, simples, para que a nossa vida possa ter algo diferenciado do que Pedro experimentou, ou seja, aprender pelos erros dos outros, é uma forma de aprendizado. Então, com isso, eu iniciaria dizendo o seguinte, a nossa vida cristã, ela realmente possibilita a cada um de nós, cada um filho de Deus, muitas experiências espirituais, tremendas experiências espirituais. Deus deseja o nosso crescimento, Ele deseja que eu e você, ao estarmos nos relacionando uns com os outros, e especialmente com Cristo, nós tenhamos uma vida transformada, não melhorada. Por isso, então, Deus quer que nós cresçamos. E eu fico pensando, desde um tempo atrás, já faz um tempo, quem costumava levar os filhos ao médico, ao pediatra, era eu. A esposa disse assim, eu não vou lá levar bronca, porque sempre diz, pai, mãe, não fez isso, fez aquilo, entendeu? Então você vai, escuta e traz para mim, a gente vai corrigindo. Eu falei, tá bom, tudo bem. Eu sempre gostei dessa área de cuidado,
de estar perto, de acompanhar em consultas médicas, mesmo porque a minha esposa não gosta de hospital, ela é resistente a essas coisas, graças a Deus tem uma saúde de ferro, e então ela disse, isso é com você. Eu falei, tá bom, tudo bem, eu aceito esse desafio. E aí levávamos o bebê, né, a bebê, e tinha aquela régua na mesa, vocês sabem disso, ele estica o pezinho do neném assim, cabeça, pai, mãe, cresceu acima da curva, e a gente fica todo orgulhoso e feliz. Por quê? A gente cumpre o dever de casa, a gente nutre, alimenta, cuida dos filhos para que eles cresçam. Deus não é diferente. Deus quer que, ao nos dar o alimento necessário, espiritual, alimento material, Deus deseja que nós cresçamos. E ao andar com Ele, a gente possa aprender dEle, assim como os filhos andam conosco e aprendem de nós, para que possam ter uma vida muito melhor do que até nós tivemos. Então, Deus quer sempre melhor para os seus filhos. E a Bíblia diz, os homens que são homens dão coisas boas para os filhos. Imagine o Pai do céu, né? Queridos, por vezes nós, cristãos maduros, já crescidos, somos flagrados por nós mesmos, tendo atitudes, tomando decisões que nos decepcionamos. E, sobretudo, se nos decepcionamos, decepcionamos também ao nosso Pai, ao Pai Celestial. Por isso, então, essa série, ao estudar a vida de Pedro, nós vamos destacar um personagem contraditório. Um homem que andou com Cristo, amou o Senhor, teve vitórias, fracassos, embora cheio de zelo por Jesus, embora amasse estar perto de Jesus, falhou. Mas Jesus mesmo assim o restaurou, o amou e fez com que ele fosse vencedor, e ele foi o vencedor. Queridos, o apóstolo Pedro é um apóstolo que tem uma vida de um personagem improvável. Por quê? Nós encontramos na vida de Pedro, eu acho que os slides, eles desconfiguraram não sei se eu fui para o final aqui, tem que apertar a seta, né? A primeira, né? Foi lá para o fim? Deixa-me ver se vai agora. Isso, deixa-me ver. Não. Dá uma olhada aí. É bom a gente acompanhar os textos ali, para a gente acompanhar a linha de raciocínio. Vai ser bem tranquilo. Enquanto isso, abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14. Mantenha a Bíblia aberta em Marcos 14, tá bom? Enquanto isso, a gente tenta organizar a sequência dos slides ali, para a gente aproveitar mais, tá bom? Muito bem. Eu vou daqui ou vai daí? Tá, muito bem. Então, o apóstolo Pedro era um apóstolo improvável. Por quê? Em primeiro lugar, de onde ele veio? Ele nasceu em Betsaida, e naturalmente, uma vila ali bem perto da Galileia, né? E essa região da Galileia era uma região muito simples, pessoas pobres. Por isso que alguém diz assim, pode vir alguém bom de Nazaré, Galileia, aquela região ali muito pobre. E então Pedro foi para Cafarnaum. Cafarnaum já era uma cidade maior, um grande centro pesqueiro, e tudo indica que ele ali, com a sua família, eles chegaram a ter funcionários, barcos de pesca,
e ele ficou praticamente como um empresário próspero. E um homem muito bruto, e sabe como é que é pescador? É aquela pessoa que tem as mãos calejadas, fica no sol, viajando um bom tempo, lidando com peixes, lidando com, né, com as intempéries do tempo, pessoas assim que naturalmente não são aqueles que, desculpem, mas pessoas que estão no escritório, lidando com caneta, computador, não, um trabalho mais rude, e um coração dele muito sanguíneo, alguém que falava pelos cotovelos, né? É alguém que era muito barulhento, e ele falava, depois ele pensava o que ele tinha falado. Então imagina uma pessoa assim, como um apóstolo, como alguém que iria ser um portador das boas novas de Cristo e convidar pessoas para andar com o Mestre. Esse era o apóstolo improvável. Por isso, então, frequentemente, ele falava na frente dos outros. Quando Jesus fazia uma pergunta, ele que respondia pelo grupo. E ele sempre era ali visto como um líder, né? Então, a mente dele era uma mente muito acelerada. E às vezes isso não é bom. A gente precisa parar um pouco, escutar, digerir e responder depois. Não, Pedro era totalmente diferente. E aí então, como é que podia imaginar uma pessoa com essas características sendo um pregador, sendo um discípulo de Jesus Cristo? Talvez nem ele mesmo pensasse, eu sendo um pregador? Mas queridos, houve o chamado de Cristo. Eu vou aqui, o Pompeu, eu vou aqui ou você vai? Muito bem. Aí veio o chamado de Cristo. Nós encontramos que Marcos 1,17 mostra ali o chamado que Jesus fez para ele. Caminhando então pela Galileia, Jesus viu Pedro e o irmão dele, Pedro e André. E daí então ele o chamou para ser um pescador de homens. Pedro deve ter pensado assim, peraí, embora ele tenha jogado as redes e seguiu, ele era alguém realmente bastante impetuoso. Talvez ele imaginasse, não pensou, o que é pescador de homens? Peraí, até aqui eu só pesquei peixe. Mas então, queridos, quando Jesus disse para ele, me segue, ele deixou tudo e obedeceu prontamente. Foi tipo uma obediência cega. Quando eu digo obediência cega, eu não quero dizer uma obediência desinteligente. Não. Pedro já havia falado de Jesus. Jesus, o seu nome já havia circulado naquela região. Eu comparo, quem sabe, esse chamado de obedecer ao chamado que Deus fez a Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, onde você tem tudo aí, está tudo tranquilo, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E diz que Abraão saiu sem saber para onde que ia. Eu vou mostrar um lugar para você. E ele foi. Abraão teve uma obediência cega e inteligente, porque ele sabia em quem ele podia confiar. Ele confiava em Deus. Por isso, essa natureza enigmática ali, que ele disse, pescador de homens, Pedro não tem entendido, tá? Mas a troca de esses mares estreitos, né? A troca de uma viagem, ida e volta, pesca, não pesca, ele aceitou o desafio para ser um pescador de homens para o reino de Deus. Foi uma grande mudança. E lembremos que Pedro era um homem de iniciativa. Ele tomava iniciativa mesmo. Ele não era procrastinador. Ele não demorava a decidir, ele era decisivo. Por isso, quando eu estava ali no Getsemane, e então um grupo armado veio para prender Jesus, ele acordou meio zonzo assim. O que ele fez? Deu uma espadada, que era para cortar a cabeça
daquele servo do centurião. E o corte da espada foi no meio da cabeça, porque havia o elmo, e a armadura era de duas partes, e ele era, aqui no meio tinha um elmo que era uma solda, que ficava aqui no meio. Então ele deu bem ali para quebrar realmente aquele capacete, né? Mas ele errou. Não sei se se assustou, pegou na orelha assim. Queridos, Deus viu uma pedra bruta, mas dentro daquela pedra bruta, daquele material ali, Jesus viu e sentiu algo precioso. Ou seja, o Senhor Jesus estava olhando aquele apóstolo improvável, e ele então desejava trabalhar exatamente aquele material para refiná-lo, purificá-lo, e Jesus não poupou esforços, né? Ele via debaixo dessa aparência uma joia bruta que ali estava, e então precisava ser trabalhado. Sim, Jesus sabia, sim. E assim também como Jesus nos chama, a gente pode imaginar, mas Deus me chamou e eu não sou uma pessoa tão boa, e nós não somos, a nossa natureza é má e pecaminosa, mas Deus sabe que Ele pode transformar o nosso coração. Deus não quer melhorar a criatura, Ele quer transformação, e Pedro precisava naturalmente dessa transformação. Queridos, mas dentro dessa vida e desse chamado vem as crises, e nós temos crises também, nós passamos por dificuldades. Como dizia um grande colega meu, pastor, disse assim: crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Lembra, né, bispo? Bispo lembra de quem é? Pastor Miguel. Queridos, o triste mesmo, de verdade, é que pessoas bem intencionadas e próximas a Jesus são fracas, são humanamente fracas. Todos nós somos fracos, temos essa fraqueza. E muitas vezes também descontrolados. E por vezes até podemos servir como instrumentos do inimigo. Pedro serviu como instrumento para o inimigo. Mas as promessas que Pedro fazia eram promessas muitas vezes do coração, do ímpeto, que camuflava naturalmente uma palha, não era uma estrutura forte. Mas Cristo não olhou para isso. Cristo sabia, e Cristo não desistiu de Pedro e o chamou. Por isso, essa crise que nós vamos destacar 4 pontos que eu queria que vocês imaginassem e pensassem daqui para frente. Gravando esses 4 pontos, eu creio que nós vamos ter praticamente um segredo em nossas mãos. E eu queria deixar isso com vocês nessa noite. Esse capítulo escuro da vida de Pedro, lembra aquela contradição que está relatada ali em Marcos 14, que eu mencionei, para nós mantermos aberta a Bíblia? Marcos 14, no verso 27, o que Jesus falou. Então Jesus lhes disse: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E aí Jesus chegou e disse assim: em verdade eu te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Que é duro isso. É duro isso. Pedro era alguém muito sincero. Sinceridade estava ali. Ele não era mentiroso, não era falso. E isso aqui deve nos assustar. Ele disse assim: eu jamais, Senhor, eu jamais. Queridos,
4 perigos. E nós vamos ver agora o primeiro, que é uma cascata. E o primeiro ponto que está aqui, a cascata da queda, é o primeiro ponto na vida de Pedro, é o perigo da autossuficiência. Como nós somos autossuficientes. Como nós confiamos em nós mesmos. E Pedro, então, quando ele disse, eu jamais te negarei, ele estava sendo sincero. Mas Jesus disse, e Jesus já viu, e já previu, e já profetizou o que ia acontecer. E Pedro, então, naturalmente, não tinha um problema de insinceridade. Ele era sincero, ele era honesto. E Jesus, citando essa profecia de Zacarias 13:7, ele disse para Pedro que naquela noite Pedro seria vítima da sua própria enfermidade crônica, confiança própria. E aqui que eu digo, queridos irmãos, quando Deus propõe uma transformação na nossa vida, ela precisa ser significativa, mas a primeira coisa que nós precisamos quebrar é o orgulho religioso. O orgulho religioso muitas vezes nos dá uma aparência de que somos infalíveis, somos perfeitos, não vamos falhar, e então Deus sabe e olha para nós e fala, pobre, cego, miserável, nu, mas eu estou à porta e bato, e eu quero que você abra a porta. Por isso, queridos, Deus não tem um plano de auto-melhoramento da carne. Deus não quer que nós tenhamos assim uma vida um pouco melhorada, diferente do mundo. Ele quer que nós tenhamos uma vida transformada significativamente. Por isso, Pedro falhou na primeira prova. O que era a primeira prova? Autossuficiência. Confiança própria. Ele confiava nele. Então, falhando nessa primeira, eu percebo que isso aqui é como um acesso de 4 portas. Abre-se a primeira porta, naturalmente vai encontrar a segunda. E Pedro abriu essa primeira porta para a queda. E então, ele abrindo essa primeira porta, falhando nela, ele abriu a segunda. Queridos, nós não podemos ter muita autossuficiência. A lição ontem falou sobre humildade. E nós precisamos não nos orgulhar da nossa humildade. Precisamos realmente esvaziar-nos do próprio eu. Porque ele falhando na primeira, quando ele disse lá, jamais, ele afirmou categoricamente, nem que eu tenha que morrer contigo, eu de modo nenhum te negarei. Embora ele tenha dito isso com toda a sinceridade, ele estava confiando na carne. Eu me garanto, eu sou o Pedro, eu não sou que nem aqueles. Mas ele abriu a porta para a segunda cascata, que foi no silêncio de Getsemane, foi o perigo da falha na comunhão. O que aconteceu? Marcos 14, verso 32, nós encontramos ali a expressão seguinte: então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e orai, vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse lhe poupado aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus, queridos, quando chamou Pedro, Tiago e João,
para estar mais perto dele, não são citados os outros discípulos. Os outros 9 ficaram para lá, mas Jesus chamou os 3 para ficar mais perto. Por que vocês acham que Jesus chamou Pedro, Tiago e João? Porque eram os melhores? Os mais confiáveis? Não. Chamou porque eram os piores. Ô pastor, pior? Sim. Ele via que Pedro precisava aprender humildade, não confiança própria. Pedro precisava orar, precisava aprender a orar com Jesus. João era o discípulo do trovão, filho do trovão, queria mandar descer fogo do céu. André já era um meio termo, já era mais conciliador, mas ele chamou os 3 para estar mais perto. Queridos, no verso seguinte, Jesus chega, no verso 7, diz: voltando-os, achou-os dormindo, e disse: Pedro, Simão, tu dormes, não pudesse vigiar nem 1 hora? A lógica da queda continua, irmão. Se a gente confia muito na gente, a gente garante o resultado sozinho, a gente não precisa orar. Eu confio, eu estou bem. Então, isso é a segunda coisa que a gente precisaria aprender. A primeira delas é: não confie em você próprio. Tenha a humildade de entender que nós carecemos 100% de Jesus. Segundo, mantenhamos uma vida de comunhão, uma vida de devoção. Por isso, então, se a gente ora pouco, é porque confia muito. E se a gente não depende de Deus, fatalmente vai depender de quem? De mim. E o que vai acontecer? Nós vamos falhar. Queridos, para a nossa reflexão, as nossas falhas na oração, elas não são acidentais. Esqueci de orar hoje, foi um acidente. Não, é um fato cultivado. Ou nós oramos e temos uma vida de comunhão, ou não temos. Simples assim. Não dedicar tempo à oração é dizer que outras coisas são mais importantes do que a comunhão com Deus. 1 hora. Pastor, muito difícil. Tá bom? Vamos começar com menos tempo? Meia hora? Ainda é muito, pastor. Vamos começar com 10, 15 minutos, mas começamos. Primeira coisa que a gente deve fazer: eu preciso melhorar isso. Eu também sou meio Pedro, eu preciso cada dia receber transformações. Eu sou muito de agir, de atuar, e eu preciso às vezes parar e aprender esse sermão para mim também. Gastar tempo com Deus em comunhão e oração. Queridos, se eu oro pouco, é porque eu confio em mim. Segunda cascata, queridos, a terceira cascata já é consequência da segunda. Impulsividade, ou seja, agir cedo demais e rápido demais. Marcos 14, 43, nós já mencionamos isso, mas o que aconteceu ali? Marcos 43, 14, 43. Eles estavam ainda, os 12, mas o verso 46, então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisso, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha. Quem foi esse? Pedro. Naquela noite, quando o pessoal veio prender a Jesus Cristo, o pessoal estava dormindo ali. E daí então, naquele choque, aquele barulho, aquela turba de gente, Pedro acordou meio assustado e sacou da espada, e Malco então levou a espadada ali na cabeça. Queridos, novamente tem uma percepção lógica. Se eu confio muito em mim mesmo, autoconfiança, eu não preciso orar, e se eu não oro, eu vou agir rápido demais, eu vou ser impulsivo. Por isso então, o perigo da autossuficiência, o perigo da falta de devoção leva ao perigo da impulsividade.
Lembra da ação, daquela expressão ação-reação? Toda ação gera uma reação. Lembra quando alguém já até faz uma experiência, joga a bola na pessoa, a pessoa pega a bola, quando você joga numa parede, a parede joga a bola de volta para você, não é isso? Com a força que você joga, ela volta praticamente. Mas isso é ação e reação. Quando nós recebemos uma bolada, a gente tem que segurar essa bola, aguentar o impacto e devolver essa bola, não reagir. É assim que Jesus fazia com ofensa. Quando ofendiam a ele, ele não devolvia na mesma. É aquela velha história, olha, não leva mal não, que eu vou te contar, mas eu vou te falar uma coisa, você vai levar mal não, né? Já pode esperar que você vai levar uma pancada. Quando alguém quer dizer alguma coisa do coração, ele põe a mão no seu ombro e fala, meu irmão, tudo bem? Tudo. Como é que você está? Tá. Tem certeza? Tenho. Eu tenho sentido algo e queria falar com você. O que é? Pá. E o coração é aberto. Queridos, a gente precisa ter um coração mais que transborda esse sentimento de acolhimento, de entender o próximo, porque nós erramos, os outros erram também, só que a gente não pode reagir às circunstâncias. Eu não posso estar preso às circunstâncias exteriores, eu tenho que estar preso às circunstâncias interiores do meu coração. Não importa a chuva que cai lá fora, eu estou em paz. Não importa o que esteja acontecendo à minha volta, eu estou em paz. Eu não posso ser afetado, eu não posso ser influenciado 100% com o que acontece. Por isso, louvado seja Deus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. E aí então, Pedro, na hora da oração, ele devia estar ativo, orando, porque a hora que viesse a crise, ele tinha que, o que eu tenho que fazer? Deixar Jesus agir primeiro? Não, ele era violento, ele não estava passivo, ele escolhia a violência ativa. Então, é linear, as questões são lineares ali, dessa terceira queda, dessa cascata. Avançando um pouquinho mais, nós já estamos quase concluindo. A sombra da negação, queridos, ela foi algo que marcou muito na vida de Pedro. Quando ele disse, Mateus 26, verso 74, ele disse, eu não conheço esse homem, e ele praguejou, né? 3 vezes ele tentou se camuflar ali, 3 tentativas de se esconder de Cristo, de negar a Cristo, né? 3 gracejos nervosos, assim, sem, né? 3 traições brutais contra Jesus Cristo, e ele estava ainda falando, e o galo, cantou. Não conheço esse homem. Que coisa, né? Parece que ele estava dizendo a verdade para ele mesmo. Eu não conheço Jesus. Se eu conhecesse Jesus, eu não o traía. Não conhecia Jesus. Queridos, essa situação levou a Pedro, então, à 4ª cascata, 4º perigo, que é o quê? Despertar retroativo. Ele primeiro nega, depois ele, o que eu fiz? É tarde demais, já fez. Queridos, a conexão é muito lógica. Quando uma pessoa confia muito em si própria, é autossuficiente, ela não tem muita comunhão com Deus. E se ela não tem muita comunhão com Deus, ela vai agir muito rápido, ela vai ser um estupim curto. Isso vai levar essa pessoa a se arrepender do que ela faz, muitas vezes. Por isso, nós podemos entender que quando Pedro deu esse furo, esse quarto erro, ele pensou tarde demais, quando viu já tinha feito, e então um filme passa na mente dele, e ali ele se lembra, quando Jesus falou assim, hoje, enquanto o galo
enquanto o galo canta, antes dele cantar 2 vezes, você vai me negar 3. Ele botou a mão na cabeça, e o choque da realidade, então, quebrou aquela autossuficiência de Pedro. Ele estava impactado agora. E eu costumo dizer o seguinte, irmãos: se não fosse o olhar de Cristo, se não fosse o olhar da graça para Pedro, eu diria que a salvação quase Pedro não teria. Pedro chorou amargamente e fugiu dali. Ele não queria nem estar perto dele. Mas Lucas 22, verso 61, disse que Jesus olhou para Pedro. 22, 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de o galo cantar. Queridos, Pedro reconheceu sua fraqueza e disse: errei de novo. Triste, envergonhado, quando ele cruza o olhar com Jesus Cristo, irmãos, parece que o brilho do sol invadiu aquelas trevas que havia na vida de Pedro. E então ele pôde naturalmente chorar, de arrependimento. E eu digo o seguinte: se o evangelho terminasse aqui, seria um fracasso. Se a vida de Pedro parasse aqui, a gente poderia ter um relato histórico de uma Bíblia de que o evangelho não tem efeito, não tem salvação. As pessoas não seriam salvas, porque mesmo Jesus olhando para ele, amando a ele, ele saiu dali desesperado. Ele viu o amor de Cristo, mas ele estava impotente. Ele não tinha como voltar, ele não tinha como pedir perdão ao Senhor, e ele fugiu dali. Mas a Bíblia narra que não termina aqui. O olhar da graça de Cristo alcançou Pedro depois. E eu queria ler para vocês, se vocês me permitissem, temos mais um tempinho. Thomas Kempis escreveu a seguinte frase, que é atribuída a ele: o reconhecimento das nossas fraquezas é o primeiro passo para o reparo das nossas perdas. O reconhecimento das nossas fraquezas. Eu recebi essa mensagem há muito tempo atrás de um amigo. E a gente tinha um grupo que colocava muitas mensagens antes de reflexão, e eu separei essa aqui. Então, Thomas Kempis escreveu isso aqui, e aí o colega escreveu assim: você já se deu conta de que as suas fraquezas contêm uma abundância incrível de valores positivos? Aqueles que apenas fazem uso de seus pontos fortes, perdem uma grande parte do grande panorama da vida. Use seus pontos fortes, mas também dê lugar às suas fraquezas. As suas fraquezas representam certas áreas nas quais você é capaz de fazer os maiores incrementos, maiores aprimoramentos. Obviamente que você pode capitalizar em cima daquilo que você é forte, claro, aquilo que você é forte, invista, reinvista, mas não deixa de olhar para as suas fraquezas. Mas qualquer aprimoramento nessa área será apenas incremental. No entanto, ao derrotar suas fraquezas, as mudanças podem ser tremendas. Na verdade, Deus tem uma habilidade especial em usar nossas fraquezas. As Escrituras relatam com abundância a maneira incrível como o Senhor usou certas pessoas. Até mesmo a escolha que Jesus fez dos seus discípulos contraria tudo aquilo que o mais respeitado manual de liderança tem ensinado. Porque foi capitalizando na fraqueza de 12 homens que esse mundo foi impactado de forma sem precedentes.
Cristo é especialista em trabalhar fraquezas. Por isso que Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Queridos, concluindo o pensamento, todos nós fomos abençoados com certas fraquezas. Em lugar de você negar essas fraquezas, ou evitar pensar nessas suas fraquezas, fixe a sua atenção em algumas e tente sobrepujá-las debaixo da graça, direção e assistência de Deus. Essas experiências podem transformar para sempre a sua vida. No que você é fraco? Onde a sua fé tem sido mais debilitada? Você sabe, eu sei. Olha para essas fraquezas e demora um tempo pensando nelas e fala: Senhor, como é que eu vou vencer isso aí? Eu desanimo às vezes, eu desisto, Senhor, mas como eu posso vencer uma por uma? Eu tenho dificuldade nisso. Você tem uma lista, mas não pense na lista, pense em uma e capitalize em cima delas. Essa fraqueza que eu preciso vencer, e Jesus vai dar força, poder para você transformar essa fraqueza numa força e numa vitória. Louvado seja Deus, porque Deus olha assim. Porque se Deus olhar só aquilo que a gente é bom e forte, a gente deixaria de crescer em muitas áreas que a gente pode crescer. Por isso, avançando um pouquinho mais, a restauração ocorreu na praia. Primeira negação, Jesus foi até eles e disse assim: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim. Ele disse: tu sabes que eu te amo. Perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas mais que estes? Sim, Senhor. E na terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu tento amar o Senhor, mas eu não consigo. Eu falhei. 3 vezes ele falhou. 3 vezes Jesus perguntou. Os verbos aqui em grego são distintos, diferentes, mas não importa. O importante é que Jesus, quando ele falhou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes. E no finalzinho, a palavra que ele usa, ele diz assim: Senhor, eu te amo, mas eu não consigo amar o Senhor como um Deus, um Salvador. Eu amo o Senhor como um amigo, mas, Senhor, me ajuda. Eu quero mudar isso. Ele disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Tenha o mesmo sentimento que eu tenho. E Pedro, então, a partir dali, recebeu essa transformação e essa incumbência. Por isso, 3 quebras, substituída por 3 comissões. Ele foi comissionado. E então, perdoado, restaurado e comissionado. Queridos, Deus quer que a gente revele a Ele as fraquezas que nós temos. Ele foi buscar Pedro longe, voltou para a vida de pesca de novo, voltou para o que era, e Jesus voltou e disse: Pedro, o chamado é para lá, apacenta as minhas ovelhas, o serviço é lá. Lembra que eu te chamei para ser pescador de homens? É lá. Queridos, louvado seja Deus, porque Deus nos dá uma nova chance. A gente quer servir a Deus, a gente quer dar o nosso melhor, mas muitas vezes a gente não consegue. Por isso, 4 coisas que Pedro errou, ele deixa um sinal para nós. Por isso eu digo, se Pedro estivesse aqui hoje, para fazer esse sermão, ele dizia assim: irmãos, não confiem em vocês, o coração é enganoso, não façam isso. Olha, se eu pudesse dizer para vocês, não abandone a oração, tenha a vida de comunhão, não faça como eu fiz. Eu confiei muito em mim, não orava, no fim eu agia afoitamente.
e acabei traindo Jesus. Mas olha, se você errar, volte os olhos para Jesus. Ele vai te transformar. Que Deus possa nos abençoar, nos dar uma vitória, e que a gente não esqueça desses 4 passos na vida de Pedro, que pode ser 4 fortes indícios para nós melhorarmos as nossas fraquezas. E aí eu concluo o que Ellen White diz para nós. Daqui a pouco eu digo, Pedro então era um antes da cruz, e Pedro foi outro depois da cruz. Ele era impulsivo, sanguíneo, virou sereno e quebrantado. Era focado na autossuficiência, ficou todo dependente da graça de Deus. Agia com violência na crise, mas aprendeu a agir com o poder do Espírito. Era um líder inconstante, mas passou a ser um pastor de rebanho. Por isso, queridos, aquele que tinha sido um impulsivo, autodependente, ele foi lapidado. Aquela joia agora foi transformada. Por quê? Porque ele resolveu manter os olhos em Jesus Cristo. E Ellen White diz assim: faça de Jesus Cristo, tá? Com que Ele seja o primeiro, o último e o melhor em todas as coisas. Quando a serva de Deus disse em todas as coisas, são em todas as coisas. Na escola, no trabalho, nos negócios, na vida familiar, todas as coisas. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Que a gente possa ter aprendido do exemplo de Pedro, que foi alguém que fracassou, mas que Jesus o resgatou para que ele fosse um vencedor. E você pode também ser um vencedor. Que Deus abençoe a sua família, essa nova semana. E vamos pensar nas nossas fraquezas, e vamos olhar para elas e colocar nas mãos de Jesus para que Ele possa transformar. Amém? Vamos fazer uma oração? Amorável Deus, querido Pai, como te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina de uma forma tão preciosa, como podemos aprender das experiências de homens do passado, que embora andando com o Senhor Jesus Cristo, falharam, mas foram resgatados pelo seu poder, graça e misericórdia. Por isso, Pai, abençoe os teus filhos, abençoe a tua igreja, abençoe todo aquele sincero que lê a tua palavra e busca conhecer Jesus Cristo. Que a sua mão alcance todo o coração sincero, e que dentro dessa sinceridade possa descobrir cada dia a alegria de conhecer melhor o Salvador. Tome-nos em tuas mãos, dê-nos, Senhor, uma semana de vitória, que o Senhor esteja sempre conosco, nos resgatando e nos trazendo ao relacionamento com Ele, para termos forças e vitória para a nossa jornada cristã. São bênçãos que nós pedimos não porque merecemos, mas pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.